Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a redação da ata da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovada. Expedientes. Algum? Vamos, conferência e assinaturas de acórdão. Desembargadora Zeneide tem um, não tem, desembargadora? Mandado de segurança preliminar 2015-006325-9. Impetrante Verinaldo Tarquínio da Silva, advogado Vicente Bruno de Oliveira Monteiro. Impetrado secretário de Administração e Recursos Humanos do Estado. E assim está emendado. Processual civil, mandado de segurança, servidor público. Reenquadramento funcional, Lei Complementar Estadual 432/2010. Preliminar de decadência do direito do impetrante suscitado pelo Estado, acolhimento, ato único de efeitos permanentes, ação mandamental apresentada após o prazo de 120 dias, decadência configurada, exegese do artigo 23 da Lei 12.16 de 2009, precedentes do STJ e desta Corte, extinção do mandamos. Em discussão, a redação do acórdão. Aprovado. Eu gostaria de passar a presidência do desembargador Amauri, pois eu tenho uma leitura de acórdão. Pois não, senhor presidente. Assuma a presidência e passa a palavra a Vossa Excelência. O acórdão na revisão criminal 2015-0074, do 20, dígito 7, onde figura como autor Rejane Medeiros Nóbrega, e a relatoria originária é do desembargador Saraiva. Desembargador, na realidade, após a verificação da situação, digamos, Vossa Excelência teria sido vencido só parcialmente. Então, na realidade, a redação para o acórdão não se deslocaria. Mas, como diz muito bem o desembargador Amauri, em determinadas situações, ainda que vencido em parte, fica difícil para o redator original sustentar a posição que não é a dele. Então, achei por bem não citar nova questão de ordem e lavrar o acórdão. O acórdão é um pouco extenso, já foi disponibilizado desde ontem com antecedência para os senhores. Inclusive, já tomei a liberdade de inserir no acórdão todas as razões de Vossa Excelência, as anteriores, inclusive as razões vencidas, já estão contidas no acórdão, e a lavratura dele está nessas, como disse, foi feito de acordo com, inclusive, que Vossa Excelência requereu que fosse disponibilizada a juntada de suas razões, e apenas a parte que interessa, a quarta parte do acordo, que é a contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, eu digo que, caso concreto, tem que discussões acerca das circunstâncias judiciais se inserem no âmbito da revalorização do conjunto probatório constante na ação penal, circunstâncias que foram valoradas por ocasião do julgamento pela Igreja Câmara Criminal, inclusive com parte delas decotadas do deciso de primeiro grau, inviabilidade do pleito revisional, sob pena de transformar-se a revisão criminal numa terceira instância de julgamento. Respeito à coisa julgada, segurança jurídica, isso que a previsibilidade das decisões e a isonomia também constitui fatores materiais da justiça em procedência da revisão criminal, já que Vossa Excelência só dava procedência em parte da revisão. Então, faço aqui também as adequações, no mérito por maioria de votos, considerando o parecer ministerial, julgar em procedência da pretensão revisional, vencidos o relator e o desembargador Lermano Mota e Gilson Barbosa, que julgavam parcialmente procedente, nesse sentido. Em discussão, a redação do acórdão. Aprovado, devolvo a presidência de Vossa Excelência. Indago se mais algum colega tem alguma leitura de acórdão. Vamos à pauta de julgamentos. Os três primeiros são da minha relatoria, que eu havia pedido vistas, diz respeito àquela questão das promoções. Desembargador Ibanez, Vossa Excelência foi o relator inicialmente. Isso. Eu não trouxe hoje, por duas razões. Primeiro, o acórdão, aquele primeiro acórdão paradigma, não foi publicado ainda, apesar de já ter feito algumas considerações. E segundo, sabendo que o quórum hoje estaria prejudicado, mesmo que dois, na realidade, são votos de desempate, mas são questões que eu acho que deveriam ser, pelo menos, ter a presença dos demais colegas, inclusive, porque o desembargador Vivaldo teve uma posição, o desembargador João Rebouças teve outra posição, que estão ausentes, e o próprio desembargador Vigílio também.
Então, deixei para trazer para a próxima sessão, aguardando a publicação do acórdão, que eu acho que o redator para o acórdão ficou o desembargador Gilson. E segundo me foi informado, está havendo apenas a colheita das demais assinaturas dos que participaram, daqueles que restaram vencidos na ocasião. E eu vou trazer também algumas observações que eu tive a oportunidade de fazer, inclusive pela discussão, questão dos critérios da lei anterior versus os critérios da lei nova, essa situação, quem tinha, digamos assim, uma situação configurada na legislação anterior, se ela poderia ser preservada, preenchida os requisitos, se havia algumas considerações, e se, por acaso, aquela questão da exigência de vaga para ser promovido na legislação anterior, como é que ficaria essa situação? Então, eu preferi trazer numa sessão que tivesse... Vossa Excelência sempre toma as medidas muito ponderadas. Essa é uma delas, presidente. Obrigado, Excelência. Então, esses não estão em mesa. O quarto também não há quórum. O quinto, sexto, sétimo, o oitavo e o nono também... o quinto, desculpa, eu passei pelo quinto. Desembargador Amauri, o quinto mandado de segurança, número 2015-006368, dígito 2. Está em mesa, Excelência? Está em mesa, senhor presidente. Impetrante é o município de Jaçanã, impetrado do governador do Estado do Rio Grande do Norte e o secretário de Educação e Cultura do Estado. Esse mandado de segurança, senhor presidente, senhores desembargadores, é matéria também já do conhecimento da Corte. E envolve aquela discussão sobre a suspensão de recursos pactuados entre Estado e município, que diz respeito ao Programa Estadual de Transporte Escolar Rural, que não estão sendo repassados em virtude de certidão positiva de débitos do município junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS. Ainda que realmente positivada a certidão quanto a débitos existentes por parte do município, esta Corte tem decidido que, nos casos específicos de recursos destinados à educação, no caso do transporte escolar, não há necessidade ou imperiosidade da exigência dessa certidão. E temos aqui concedido segurança para que esses recursos sejam devidamente repassados. De modo que eu emitei a decisão da seguinte maneira, senhor presidente. Administrativo, mandado de segurança, Programa Estadual de Transporte Escolar Rural, convênio firmado no Estado do Rio Grande do Norte e município de Jaçanã, suspensão do pagamento, exigência de certidão negativa de débitos perante o INSS, inexistência desta condição no termo de adesão, tratamento diferenciado para as áreas de educação, saúde e assistência social, prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 25, parágrafo 3º, ilegalidade e abusividade do ato, direito líquido certo configurado, precedência desta Corte, segurança concedida. E aqui eu trago precedente, sim, até mesmo do próprio STJ, do ministro João Otávio Noronha, trago aqui a desembargadora Maria Zeneide Bezerra, Expedito Ferreira, todos nesse sentido, senhor presidente. E o que faço também com consonância com o parecer da 8ª Procuradoria de Justiça, estou concedendo a ordem. É como voto, senhor presidente. Há alguma observação, alguma divergência? Unanimidade. O sexto, sétimo, oitavo, o nono, são todos do desembargador Expedito Ferreira, mas me parece que não estão em mesa, não é, Excelência? Ok. Bem como o 10º e o 11º são da relatoria do desembargador João Rebouças, que está ausente, já justificado. De igual forma, o 12º e o 13º, da relatoria do desembargador Vivaldo. O 14º, o 15º, o 16º e o 17º são todos do desembargador Dilermano. São aquelas das promoções, não é, Excelência?
Vai aguardando, ok. Bastante prudente de vossa parte. Então, e o 18º, esse também é da relatoria do Dr. Ricardo Procópio, não está em mesa. Quando substituição do desembargador Glauber. Assim, chama os feitos que independem de pauta, chamando desembargador Amauri, com a palavra para os feitos que independem de pauta de vossa relatoria. Pois não, senhor presidente. Eu tenho embargo de declaração em ação rescisória, em que embargando Francisco Corleia dos Santos e embargado o Estado do Rio Grande do Norte. Os embargos extraídos tirado contra o acordo desta Corte, em que decidiu na ação rescisória aquela matéria de GTNS referente aos agentes de polícia. Suspeição, embargador. Que é o meu caso também, vamos ver aí o código, né? 5, 6, 7, 8. Tem hoje. É GTNS de agente de polícia. Em nenhuma situação, excelência. Vossa Excelência funciona, desembargador? Não, então não acordo. Ok. Se bem que é embargo de declaração, mas suspeição é de cada um. Eu tenho um agravo regimental, excelência. Com a palavra. Em mandado de segurança. Aliás, o que agravante João Batista Martins, agravado governador do Estado do Rio Grande do Norte. O regimental aqui é contra a decisão da lavra da doutora Berenice. Aliás, senhor presidente, a propósito mesmo, eu não poderia também deixar de registrar, e eu faço com muita honra, e até mesmo por um dever de lealdade, quanto ao trabalho da doutora Berenice no meu gabinete. A exemplo mesmo de todos os magistrados, nós temos tido aqui a oportunidade de ver o trabalho de alguns magistrados que desenvolvem suas atividades quando convocados junto aos gabinetes. E refiro em particular a doutora Berenice, que fez o trabalho de excelente qualidade, e com um feito que eu acho até inusitado aqui, pelo menos não me recordo de ter acontecido. Nós sabemos que a doutora Berenice, ela é titular de uma vara de família, e num processo desse envolvendo questões de família, um processo deveras complicado, que tratava inclusive de alimentos, ela conseguiu, ela marcou uma conciliação, uma audiência de conciliação, e conseguiu resolver o problema, inclusive conciliando o próprio casal. Quer dizer, ela superou a própria discussão quanto à prestação de alimentos e conseguiu conciliar e fazer com que o casal voltasse à sua vivência em comum, e Deus queira que isso permaneça. Mas, enfim, apenas para registrar o trabalho da doutora Berenice. Uma grande vitória. Um agravo regimental aqui é contra a decisão de Sua Excelência que indeferiu o pedido de assistência gratuita. Eu estou mantendo a decisão porque há nos autos elementos que demonstram que realmente a parte não é hipossuficiente a ponto de ser dispensado o pagamento de custos nos termos que disposto na Lei 1060 de 1950. Nós sabemos que a presunção de veracidade por parte da parte, quando a parte afirma não ter condições de arcar com as custas judiciais, mas a nossa jurisprudência tem caminhado nesse sentido, e nós, nas câmaras cíveis, temos assim decidido, que, havendo nos autos elementos suficientes para demonstrar que realmente há condições do pagamento dessas custas, o juiz pode negar, e assim foi feito. De maneira que eu estou dizendo, o agravo regimental e mandado de segurança, indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, alegação de necessidade, presunção relativa, circunstâncias fáticas que se contrapõem ao estado de pobreza alegado pelo agravante, rendimentos mensais incompatíveis com a presunção de miserabilidade exigida pela Lei 1060/50, precedentes do STJ e desta Corte, recurso conhecido e desprovido. Estou desprovendo o agravo, senhor presidente, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. Há alguma divergência, algum esclarecimento? Há unanimidade. Somente, senhor presidente.
Desembargadora Judite, feito que independe de pauta. Não tem, excelência. Desembargador Expedito, desembargador Saraiva, desembargador Amaury, eu gostaria de passar a palavra a Vossa Excelência para 2 feitos da minha Pois relatoria. não, senhor presidente. Assuma a presidência e passa a palavra a Vossa Excelência. É o agravo regimental em mandado de segurança 2015-013-759, de agravante Clebernei de Cacho Dantas, agravado comandante-geral da Polícia Militar. Essa situação trata-se de promoção e graduação superior, mas ele foi indeferido a inicial por ausência de prova pré-constituída. E eu digo aqui, impossibilidade de lidação probatória, falta de interesse, adequação e extinção de resolução de mérito precedente desta Corte, manutenção da decisão agravada. Não juntou nada, então não tinha como processar o mandamos. Ok, todos de acordo? E o segundo é um agravo regimental de recurso especial em agravo de chumento, 2014-013-813, dígito 7, onde é agravante Sul-América Companhia Nacional de Seguros, na linha de vários precedentes, é um processo da vice-presidência, de vários precedentes já julgados por esta Corte. Eu digo que agravo regimental, decisão de vice-presidência que negocia segmento de recurso especial sobre 2 fundamentos, artigo 543-C, parágrafo 7, inciso 1º do Código de Processo Civil e súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, via lei de inadequada e inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Cabimento do agravo a que faz alusão ao artigo 5444 do Processo Civil, precedente do STJ não conhecimento do agravo regimental. Digo com mais detalhe nas submentas, mas já temos julgado vários dessa natureza. Há alguma divergência? Proclamada a unanimidade. Não tenho mais, senhor presidente. Eu devolvo a presidência de Vossa Excelência. Receba a presidência e, prosseguindo, chamo o processo da relatoria do desembargador Dilermano Mota, se há feitos que independe de pauta. Desembargadora Zeneide. Desembargador Ibanez. Não tenho, presidente. Desembargador Glauber, tem... Não tem nenhum? Porque tinha feito a anotação de um aqui. Desembargador Gilson. Então, desembargador Cornélio, feitos que independe de pauta, iniciando para agravo interno e regimental e mandado de segurança. Com a palavra. Pronto, agravo regimental e mandado de segurança. Número 2013-019602, dígito 6. Origem Tribunal de Justiça, agravante Wilson Dantas Tagino e agravado do Estado do Rio Grande do Norte. Eu vou ler a emenda, todo mundo conhece o caso aqui de Wilson, né? Ex-servidora, quer dizer, hoje do quadro de aposentados. Eu vou ler só a emenda. Constitucional e processual civil, agravo regimental e mandado de segurança, pleito de execução provisória para desbloqueio da conta bancária da impetrante, impossibilidade, decisão proferida em sede de suspensão de segurança perante o STF, que determinou o bloqueio até o trânsito ser julgado a decisão definitiva no presente mandados. Conhecimento e desprovimento do agravo regimental. A situação explicando é que o Tribunal de Contas mandou bloquear a conta dela, ela impetrou o mandado de segurança, obteve a liminar, posteriormente, no mérito, a segurança foi concedida, mas o STF, através do presidente, suspendeu a segurança, determinando que o bloqueio seja feito, permaneça até o trânsito em julgado. Então, tem 2 recursos pendentes, e eu não quero aqui descumprir decisão do ministro nem do STF. Estou rejeitando o agravo regimental porque ela requereu a execução e eu estou negando esse desbloqueio. Excelência, não foi dito o nome da parte, mas eu cientificada afirmei suspeição, viu? Ele fez referência. Ele fez referência ao nome da parte. Mas eu não... Sim, está certo. Não prestei atenção, sabe? Não, jamais já tinha anotado É. a sua suspeição Tá aqui, bom, desembargador. obrigado. Mas só para Tem ficar com suspeição do segurança. desembargador. A suspensão de segurança pelo Supremo, né? Pelo Supremo, que Até o Joaquim trânsito Barbosa julgado, determinou que dá só pendente até o trânsito recurso julgado. ainda. E tem 2 recursos Ainda pendente até de Lá- apreciação de admissibilidade. Quer dizer, não transitou em julgado. Enquanto isso, ela não recebe vencimento. Teria maior boa vontade Uma de situação desbloquear, mas não interessante, vou. não é? Quando o Supremo, muitas vezes, reconhece que o indivíduo já com várias condenações por cortes colegiadas, inúmeras, mas porque respondeu o processo em liberdade, ainda está pendente algum recurso lá, aí não pode ser preso. Mas nessa situação aí, o sujeito prestador de dinheiro para viver, aí consegue. Não pode. E aí, ninguém sabe qual- Vou registrar minha suspeição também. Registradas as suspeições do desembargadora Judite e do desembargador Saraiva.
E há algum esclarecimento ao voto do relator? Porque, na realidade, é apenas aplicando que a decisão da Corte Superior. Até que seja julgado, né? Ninguém sabe nada. É aguardar lá. Mas posso fazer. A unanimidade de votos. O segundo é uma ação direta de constitucionalidade. Origem Tribunal de Justiça, requerente Procuradora-Geral de Justiça. Foi o procurador adjunto, mas lá na frente o procurador mesmo, ele ratificou o requerimento. O requerido é o município de Jucurutu e a Câmara Municipal também de Jucurutu. A emenda é a seguinte: direito constitucional, ação direta de constitucionalidade, medida cautelar, lei municipal que criou cargos de provimento em comissão, suposta violação aos preceitos constitucionais, extenso lapso temporal entre a edição do diploma legislativo impugnado e o ajuizamento da presente demanda, requisito do perrículo em mora não evidenciado, indeferimento da medida cautelar requerida. Eu estou indeferindo só a cautelar, né, e devido ao lapso de tempo que decorreu entre a criação da lei, que foi no ano 2008, a atuação da Procuradoria, que só aconteceu 5 anos depois, e ainda mais há 2 anos que ela está aqui pelo tribunal e não tinha sido apreciada ainda, né? Foi apreciada, está sendo apreciada agora, e na esteira de precedentes, dos precedentes do tribunal. Tem vários dele aí, da esmagadora Judite, né, a questão do lapso temporal, que descaracteriza o perrículo em mora. Há algum esclarecimento a mais sobre a conclusão do relator? Tem de Armando Mota e de Gilson Barbosa. E da doutora Berenice Capuchu. Todas elas considerando aí um requerimento de 4 a 7. Né? É só a medida cautelar. Estou indiferindo, mas que deveria apreciar e o mérito tão logo possível. Isso não quer dizer que o fundo do Underwoods não esteja presente. Né? Então, algum esclarecimento a mais, alguma coisa? A unanimidade. Pode prosseguir, desembargador. E a outra é o conflito negativo de competência 2015-01-3357-0. Origem 6ª Vara de Família da Comarca de Natal, suscitando o juízo de direito da 6ª Vara Civil da Comarca de Natal e suscitado o juízo da 2ª Vara de Família do Distrito Judiciário da Zona Sul. A ementa: direito processual civil, conflito de competência, execução de alimentos decorrente de ação revisional, competência pertencente ao juízo do processo cognitivo, onde teve a origem a sentença condenatória que busca executar, inteligência do artigo 5.7, inciso 2 do CPC, competência territorial, impossibilidade de declaração de ofício. Súmula 33 do STJ, precedente desta Corte de Justiça, competência do juízo suscitado. Aqui uma execução de alimentos que tramitou na 2ª Vara de Família da Zona Sul, e porque lá houve uma revisão de uma pensão. E o artigo 572 diz que o competente nesse caso de título executivo, é o mesmo do processo cognitivo. O juiz mandou citar, marcou audiência, coisa e tal, e depois declarou-se incompetente e remeteu para a 2ª Vara de Família. E lá o juiz, porque lá anteriormente houve uma ação de alimentos e tinha uma execução, e o juiz lá também declarou-se incompetente e devolveu os autos, e posteriormente houve a suscitação do conflito. E eu estou citando aqui a doutrina e a jurisprudência, em que se adequa ao caso, inclusive com o parecer do procurador, no sentido de reconhecer o juízo da 2ª Vara
de Família do Distrito Judiciário da Zona Sul como competente, porque lá foi que tramitou a ação principal, que é a ação revisional. O voto está disponibilizado. Algum esclarecimento? A unanimidade. Mais alguma, Excelência? Tem um outro, aí o agravo regimental, aquela questão lá da dama de espada. É um voto. Qual é, Excelência? É aquele lá da reclamação constitucional, né? Em relação Caso da à Operação Damas de Espada. É. Há alguma suspeição a registrar antes? Sobre a Operação Dama de Espada da Assembleia. Alguma suspeição para... Suspeição do desembargador Saraiva. Desembargador Lermano, algum registro, suspeição? É da Operação Dama de Espada da Assembleia. Vossa Excelência participa. Desembargadora Zeneide. Desembargador Glauber, desembargador Ibanez, desembargador Gils, participam? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está quórum. Com a palavra, desembargador Cornélio. Agravo regimental em reclamação número 2015-01-5014, Distrito 3. Agravante Ministério Público, agravados Estado do Rio Grande do Norte e outro. O voto é extenso, eu vou fazer um resumo aqui dentro do possível. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público em face de decisão monocrática de deferir o pedido de liminar nos autos da reclamação 2015-01-5014 Distrito 3, movida pelo Estado do Rio Grande do Norte e pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte contra atos praticados pelo juiz de direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Natal e pelo ora agravante. Informa os reclamantes o seguinte. O Ministério Público e o juiz da 8ª Vara Criminal da Comarca de Natal estão realizando busca na Assembleia Legislativa, envolvendo diretamente a instituição e seus membros, deputados estaduais. B. As diligências ultimadas nos processos número 00007773, 30/2011, 8, é um pedido de quebra de dados e ou telefônico, e o processo 0108248006/2015, pedido de busca e apreensão criminal, peculato, e o 0108249006, pedido de busca e apreensão criminal, pedido de prisão preventiva, alcançaram as prerrogativas parlamentares de deputados. A Assembleia Legislativa é objeto da investigação e suas contas bancárias foram defasadas. Letra D. Embora transite exclusivamente recursos públicos pelas contas bancárias da Assembleia Legislativa, seus dados devem ser albergados pela garantia esculpida no artigo 5º da Constituição Federal. Letra E. Toda e qualquer investigação de atos da Assembleia Legislativa implica investigar deputados, pois a casa é administrada pela mesa, composta exclusivamente de deputados. Letra F. Deputados estaduais têm sido objeto de investigação criminal conduzida por promotor de justiça e tramitada em juízo de primeira instância em ofensa manifesta ao artigo 71, inciso 1, letra C da Constituição do Estado. Dizem que a reclamação tem cabimento como visa prescrever a competência desta Corte, se usurpada por juízo inferior, objetiva a garantir a autoridade de suas decisões. Asseveram que este Tribunal de Justiça é absolutamente competente para processar a investigação criminal envolvendo deputado estadual, de modo que a manutenção dos processos na primeira instância usurpa tal competência. Citam precedentes do Superior Tribunal de Justiça, do STF, requerendo a concessão da medida cautelar que determina a imediata suspensão dos processos e das investigações, até o julgamento de mérito da reclamação, onde pugnam pela vocação dos processos e procedimentos investigativos, a fim de que a investigação e os feitos dela decorrentes tramitem perante este Tribunal de Justiça. Juntaram documentos, em decisão monocrática, deferiu o pedido, liminar pleiteado, suspendendo os processos. Preservando, contudo, os efeitos das medidas cautelares deferidas até aquela data, bem como de qualquer diligência investigativa pendente de implementação no âmbito dos procedimentos investigatórios criminais que deram e sejam sobreditos processos judiciais, inclusive aqueles que ordinariamente não sejam dotados
de reserva de jurisdição, preservando-se, contudo, aquele realizado até aquela data. Contra essa decisão, o agravante se insurge aduzindo o seguinte: matéria preliminar. A decisão impugnada se mostra absolutamente nula, em face do prévio julgamento pelo desembargador Ibanez Monteiro de mandado de segurança número 2015-0138-2-3, cujos elementos caracterizadores possuem inquestionável similitude aos da presente demanda, o que o tornaria prevento. Letra B. Não são o Estado do Rio Grande do Norte e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte parte legítima para atuarem na defesa dos interesses privados das autoridades com a prerrogativa de foro. Quanto ao mérito, alega o agravante, resumidamente, o seguinte: a decisão ultrapassa os limites objetivos admitidos na reclamação, porquanto esta somente tem cabimento quando em fase de ato judicial proferido por órgão absolutamente incompetente. Os reclamantes não apontam nenhum ato judicial proferido em desfavor de deputados estaduais. O STF entende que a mera menção durante as investigações em nome do deputado, por si só, jamais conduziria à conclusão de que tal agente esteja efetivamente vinculado às condutas apuradas. Tampouco serviria de base para que este se torne objeto de investigação. Letra D. Tendo se vislumbrado fortuita e supervenientemente a instauração da Operação Dama de Espadas, indício de envolvimento do deputado estadual no esquema investigado, imediatamente a representante da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público requereu ao juiz da 8ª Vara Criminal o compartilhamento das provas, para que a remessa fosse feita à Procuradoria-Geral de Justiça. Letra E. O referido rito procedimental foi adotado em várias outras operações conduzidas pelo Ministério Público Potiguar, tendo consagrado diariamente no âmbito nacional no desenvolvimento das operações Lava Jato. F. Em caso análogo, o STF decidiu que o desenvolvimento dos processos é a regra a ser observada, ficando a competência deste tribunal restrita às hipóteses do investigado detentor do foro por prerrogativa. Pugna, pois, pela reconsideração da decisão agravada e, caso decida pela manutenção, seja ela submetida ao escrutínio do pleno deste tribunal. Eu não estou reconsiderando e estou colocando aqui, submetendo a decisão, o agravo à apreciação do tribunal. O voto é extenso, eu vou começar pelas questões preliminares. Aí na página 7, da existência de prevenção em função do julgamento do mandado de segurança 2015, pelo desembargador Ibanez Monteiro. Ele disse: o recorrente aduz em sede preliminar que seria este desembargador absolutamente incompetente para relatar o feito, só com o argumento de que o desembargador Ibanez Monteiro proferiu decisão nos autos do mandado de segurança 2015-013812, ato anterior ao processamento da reclamação. Por isso estaria sua relatoria preventa a jurisdição do feito. Sustenta sua argumentação com base no artigo 106 e 253 do CPC e artigo 154 do regimento interno deste tribunal, bem como na assertiva de que há patente a identidade entre as próprias causas de pedir das demandas. Diga-se desde já que descabe falar em ofensa direta ou indireta aos princípios da segurança jurídica ou do juiz natural, conquanto não se discute em caso a competência do tribunal pleno para julgar a reclamação. Em outras palavras, independente do desembargador sorteado para a relatoria, permanecerá sendo o pleno deste Tribunal de Justiça o órgão julgador competente para conhecer e apreciar o feito. Outro sim, não há como prosperar o argumento de que os elementos caracterizadores desta reclamação e do sobredito mandado de segurança possuem inquestionável similitude, ou seja, patente a identidade entre as próprias causas de pedido. Muito embora as ações comportem pedidos liminares, os quais em caso são idênticos, seus objetos são obviamente distintos. Oportunamente transcreva os pedidos constantes em ambos os feitos, cuja simples leitura elucida e ratifica este entendimento. O pedido do mandado de segurança. A concessão da ordem com reconhecimento e a pronúncia da nulidade da colheita de elementos de informação concernente ao deputado estadual em decorrência de flagrante desrespeito às regras incertas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, artigo 157. No caso de acolhimento, o pedido formulado no item anterior espera-se a concessão da ordem em menor extensão, a fim de que seja extraído definitivamente dos autos da investigação criminal os documentos respeitando os deputados estaduais. O pedido na reclamação.
Ante o exposto, pede a concessão de liminar para sustar o andamento de toda a investigação da Promotoria de Justiça a investigação na Promotoria de Justiça de Natal e na 8ª Vara Criminal. Imediatamente evocar tudo que ali foi e está sendo processado, envolvendo direto e indiretamente a Assembleia Legislativa e seu membro, para que, de logo, tenha curso na Corte. Com efeito, prescreve a Lei 12.006, a Lei de Mandado de Segurança, seu artigo 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-lo por parte da autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem as funções que exerça. A reclamação, por seu turno, visa preservar a competência do tribunal respectivo ou a autoridade das decisões. Trata-se de um instituto com envergadura constitucional, assim definido pela alta corte do país. Eu vou ler aquela parte que interessa. Ela está destacada, dizendo que a reclamação tem como quadro final assegurar os poderes e a prerrogativa do Supremo Tribunal Federal que foram dados pela Constituição Federal. A toda evidência, percebe que, através do remédio constitucional do mandado de segurança, busca assegurar o direito líquido e certo de pessoa física ou jurídica, enquanto que, na reclamação, almeja a preservação da competência do tribunal ou a autoridade de suas decisões. Isto não bastasse, diante da inexistência de previsão legal sobre a regra de prevenção a se adotar na distribuição dos feitos nos tribunais, deve ser observado o que dispõe o seu regimento interno, por força da competência privativa que lhe é conferida ao artigo 96, inciso 1 da Constituição Federal, para dispor a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos judicionais e administrativos. A regra de prevenção fixada no regimento interno deste tribunal, artigo 154, inciso 3, dispõe que os feitos em jurisdição preventa caberão ao relator já sorteado, embora não especifique o regimento interno que seja jurisdição preventa. Esta Corte já definiu que não há prevenção de relator, o primeiro, que está primeiro, né, mas quer dizer isso, quando o feito posterior não se tratar de recurso, mas ação autônoma, ainda que as causas de pedir possuam similitude. Eu cito a jurisprudência do Cláudio, que é naquele caso das revisões criminais, que eram absolutamente iguais, mas assim mesmo não reconheceram a prevenção. E, por isso, eu estou rejeitando essa preliminar do desembargador. Um momentinho, desembargador Cornélio, porque, como são preliminares, a primeira preliminar é de incompetência do relator por a matéria está preventa ao desembargador Ibanez. Certo. Eu estou rejeitando. Está rejeitando. Me parece que a matéria não suscita maior dúvida, mas eu indago o desembargador Amauri. Eu acompanho, Excelência. Ficou demonstrado que não há prevenção, também porque trata de ações autônomas. Né? Exatamente. O regimento todo é no sentido, e tanto a jurisprudência, no sentido de que, quando são recursos decorrentes de um mesmo processo. Né? No caso aqui são ações. Aqui são ações distintas, né? Não há prevenção. Relator para afastar a prevenção, Excelência. Desembargadora Judite. Eu acompanho o relator, senhor. Desembargador Expedito. Desembargadora Zeneide. Desembargador Ibanez. Concordo com o relator, presidente. Desembargador Glauber. Com o relator. Desembargador Gilson. Com o relator. Ok. A unanimidade quanto à rejeição da prevenção de julgador. Pode prosseguir com relação à segunda da Pronto, ilegitimidade. eu vou fazer um resumo, eu acho que todo mundo já leu para evitar maiores delongas. Tem aquela preliminar de legitimidade da Assembleia Legislativa e do Governo do Estado através da Procuradoria. Seguindo o mesmo entendimento, desembargador Ibanez, eu estou reconhecendo a legitimidade da Assembleia, porque é um agente despersonalizado, né? Mas estou conhecendo a do Estado do Rio Grande do Norte, e talvez da Procuradoria, porque o Estado, em tese, teria interesse na investigação até para ressarcimento de eventuais danos, né? Inclusive, o Ministério Público instaurou, através de portaria,
um inquérito civil, que lá no artigo, que diz o seguinte, é a portaria número 199/2015, e o objeto é o seguinte: apurar possível retardamento na instauração de procedimento próprio da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Norte para apurar os danos decorrentes do desvio de recursos estaduais no montante de R$ 5.526.169, decorrente da operação Dama de Espada a ajuizar a respectiva ação ressarcitória. Ainda trago aí um entendimento de momentos a respeito do que seja essas partes interessadas, né, e que elas não são necessariamente as partes do processo, mas qualquer pessoa física ou jurídica que realmente tem interesse na causa. E, no caso, eu acho que o governo do Estado, através da Procuradoria, tem interesse. E está lá na página 21, parte interessada, consoante a dicção da Lei 8.038, o interessado na causa, conforme o artigo 156 do Regimento Interno do STF, são as pessoas físicas ou jurídicas, pública ou privada, que se vejam afetadas em sua esfera jurídica por decisões prolatadas com usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal, ou afronta a autoridade das decisões. Então, eu estou reconhecendo... Reconhece a do Estado. A do Estado e não a da Assembleia. E afasta da Assembleia. Sem personalidade. Porque o ente despersonalizado ele só teria interesse naquelas causas da própria Assembleia a respeito de regimento de competência. Mas não, essa esfera, na realidade, compete à Procuradoria do Estado, à defesa dos seus interesses. Vossa Excelência está rejeitando Não, estou acatando em parte. Estou dizendo, rejeitando excluindo a Assembleia e reconhecendo a legitimidade do Estado do Rio Grande do Norte. É uma situação interessante essa questão da legitimidade, até porque ante a decisão do desembargador Ibanez, eu já até na época da Sua Excelência, no mandado de segurança, que foi impetrado também pela Assembleia, Sua Excelência fez a referência seguinte: se eventual parlamentar entender que a prerrogativa de foro da qual é detentor não foi respeitada, que busque individualmente as medidas administrativas ou judiciais que entender cabíveis no intuito de exercer a prerrogativa de função em razão do seu mandato eletivo. O desembargador Cornélio teve a gentileza de distribuir para os colegas a cópia da sua decisão para que todos tivessem acesso aos seus argumentos. E, desembargador Amaury, eu verificando aqui alguns precedentes de reclamação, tem um da reclamação do desembargador Caio Alencar, no qual ele reconheceu a legitimidade de causa de pessoas que não figuravam como parte direta nos processos. E um julgamento do Pleno, na reclamação 2007-007741, dígito 1, e julgou improcedente, reconhecendo a ilegitimidade ativada de causa. Matéria nova e realmente verificando com mais detalhe essa situação, é que às vezes a gente não dá valor, como diz a situação, não dá valor à prata da casa. E em todos os livros que eu pesquisei a respeito disso, o que eles citavam sempre, inclusive na obra de Eli Lopes Meireles, era o livro do nosso conterrâneo, do que hoje ministro Marcelo Navarro, ele tem um trabalho sobre a questão de reclamação. Muito bom. E no próprio precedente que Vossa Excelência cita, desembargador Cornélio, que é o agravo na reclamação 4025 do Mato Grosso, esse agravo ele foi desprovido exatamente por reconhecer a ilegitimidade de terceiro numa ação penal quando não seja ele mesmo detentor de foro por prerrogativa de função. O ministro Gilmar Mendes, ainda na presidência da ministra Ellen Grace, tem aqui, visto ela está discutindo esses autos,
com o ministro do Supremo Tribunal, em sessão plenária sob a presidência da ministra Helen Grace, na conformidade da ata de julgamento da nota taquigráfica, por unanimidade de votos em desprover o agravo regimental, uma vez que essa reclamação foi intentada por aquele que não era um dos relacionados na prerrogativa de foro. E, portanto, só caberia propor a reclamação àquele diretamente prejudicado em eventual usurpação de competência. Não, Zildo, assim, mas eu... Está aqui o inteiro teor da reclamação. As duas outras reclamações que eu verifiquei, inclusive, no livro de Eli Lopes Meirelles, uma, inclusive, foi do ministro Carlos Veloso, relator originário, e foi por maioria, quem ficou relator designado foi o ministro César Peluso, e a outra foi do ministro Celso de Mello, que referem-se também por usurpação de competência. A mais recente foi intentada pelo ministro pelo então senador Jader Barbalho, como autor da reclamação, e as demais pelo Remy Abreu 30 e outros. Remy Abreu 30 é deputado federal pelo Mato Grosso, pelo Maranhão. Nessa situação, não, ele era deputado federal pelo Maranhão, ele e outros, e reconheceu a competência dele para propor. A conclusão dele foi outra: a reclamação recebimento por Machado I em transcendendo da própria parte, não de instituição. E vale interessante que, às vezes, a gente começa a ler, até porque, desembargador Cornélio, tem detalhes, desembargador. Às vezes, a pessoa não tem a prerrogativa de foro e vai lá, mas, no caso aqui, é o governo do Estado, e o governo do Estado ele tem interesse nesse ressarcimento. Mas o que eu chamo a atenção, o que eu chamo a atenção é porque isso é uma ação penal. Claro. Aliás, não é uma ação penal, mas é um procedimento penal, cuja, digamos assim, os interesses são personalíssimos. Verificando de forma mais... procurando, porque isso é um precedente que essa Corte, eu tenho um pouco mais de 8 anos, mas realmente nunca tinha visto uma situação dessa natureza, porque aí seria uma legitimidade condicionada a uma procedência de uma ação derivativa para que ele, numa eventual responsabilidade civil. Então, sabemos que a responsabilidade penal e civil não se comunicam. E um precedente que eu achei a respeito dessa matéria, um antigo, da relatoria do ministro ministro Moreira Alves, quer dizer, já bastante antigo, um dia até um pouco longo na decisão, ele admitiu a legitimidade passiva do município do Estado de São Paulo como reclamante, porque ele havia figurado como ré na outra ação. Então, essa situação que me trouxe preocupação. Gostaria apenas de partilhar com os senhores, mas uma questão, porque a conclusão, o precedente que Vossa Excelência cita, o ministro Gilmar Mendes, ele desproveu e foi desprovido pelo Pleno. Mas há um detalhe lá que tem uma parte que eu acho que já tinha sido apurada, ou ele não era envolvido na questão, alguma coisa assim. Não, mas ele era envolvido na questão. O Estado ele tem interesse nesse ressarcimento. Mas aí esse ressarcimento seria decorrente de uma responsabilidade civil, claro, que não se comunica com a penal. Há de se considerar o seguinte, desembargador, os deputados eles podem, muito bem, ele pode vir reclamar a usurpação de competência, mas pode ficar lá na dele e depois viria que alegar. Eu lá na frente no processo, o processo não ocorreu no tribunal, o processo é nulo, e aí o Estado estaria sofrendo um prejuízo. Eu estou fazendo essa observação porque naquele processo, num processo que Vossa Excelência trouxe, inclusive que eu acompanhei de Vossa Excelência, por entender que estava correto, e acho que ainda está correto, é aquela questão da autorização prévia do Ministério Público. O Ministério Público, ele apresentou o recurso especial extraordinário, e eu estava encaminhado para inadmitir liminarmente o recurso. Ao verificar os precedentes do STJ a respeito da matéria, vi que recentemente tem várias decisões em sentido pela desnecessidade dessa autorização judicial. É matéria extremamente polêmica.
Verdade. Então, o que foi que eu fiz? Para evitar maiores problemas, Não, é isso acabei admitindo o recurso Admitindo e que mandando deve- para a Brasília para até resolver essa situação. Mas aí, depois desse exame que foi feito nesses recursos apresentados pelo Ministério Público, foi que eu comecei a verificar com detalhe essa questão de competência. E quando Vossa Excelência disponibilizou o voto, eu fiz uma leitura rapidamente de vossas razões, e essa situação da competência, eu confesso que me deixou, da competência não, da legitimidade, me deixou bastante ao Estado, porque em ação penal os precedentes, inclusive o da reclamação do próprio teor, está aqui, a do ministro Gilmar Mendes, se Vossa Excelência quiser dar uma olhada, tem aqui, ele desproveu porque entendeu que só poderia ser manejada a reclamação por aquele que é detentor do foro por prerrogativa de função. Inclusive, nesse outros, eles eram investigados juntamente com vários ministros e com vários políticos que detinham prerrogativa de foro, e o ministro Gilmar Mendes rejeitou até um pedido de ingresso como terceiro interessado de um deputado, tendo em vista que o pedido estava prejudicado pela legitimidade do reclamante inicial. Essa situação, e face à decisão do desembargador Ibanez, também adotado em sede de mandado de segurança, foi que eu tive o cuidado de fazer essa situação. Mas eu vou adotar Foi em relação à Assembleia, né? Eu concordo com ele. Eu vou chamar o desembargador Amauri como voto. Excelência, quanto à legitimidade da Assembleia, o próprio relator, inclusive invocando até mesmo o próprio entendimento do desembargador Ibanez naquele momento, não é isso? Vossa Excelência está concordando no que eu acompanho. Quanto ao Estado, eu penso, eu também vou acompanhar o relator. A matéria realmente é interessante, merece sim uma reflexão, mas estamos aqui a decidir ainda em um momento de superficialidade, né, de admissibilidade inicial da reclamação, matéria que não preclui, que a qualquer tempo poderá ser reexaminada. Eu vou, no momento, também acompanhar o relator, senhor presidente. Desembargadora Judite. Eu vou pedir visto, Excelência. Ok. Alguém quer antecipar o voto? Eu acompanho o relator. Os demais aguardam. Então, após o voto do relator, acompanhado pelo voto do desembargador Amaury Moura, pediu vista a desembargadora Judite. Os demais disseram aguardar. Hein? Eu vou fazer. Os demais disseram aguardar o voto vista, sendo que o desembargador Gilson antecipou o seu voto. Acompanhando o relator. Não há, os feitos que encontram-se pautados, tanto da pauta do dia como da pauta anterior, não são possíveis de julgamento, tendo em vista a ausência de alguns colegas e não há os demais processos, em virtude daquele feriado, de alteração do dia de feriado, não houve prazo suficiente para habilitar a inclusão em pauta de outros feitos, razão pela qual declaro encerrada a sessão.